Ah, não há nada de mais motivante que a pobreza, não é mesmo? A pobreza nos dá a oportunidade de nos inspirar, levantar a cabeça e dizer: se eu lutar muito, um dia eu chegarei lá. Todos nós já ouvimos coisas assim 1 milhão de vezes antes. Se apenas você se esforçasse, você estaria bem de vida. Se você é pobre, é culpa sua. O problema é a sua mentalidade. Você é preguiçoso. É só você arregaçar as mangas e botar a mão na massa. Este é um dos mitos mais populares da nossa cultura atual. Se os pobres estão onde estão na escala socioeconômica, é porque eles o merecem. Somos todos capazes de nos levantar de quaisquer circunstâncias. Então, assim diz o mito, que se você nasce na pobreza e não consegue escapar dela, isso é um fracasso moral. Você não trabalhou duro o suficiente. Você simplesmente foi preguiçoso. No Brasil, assim como em quase todo mundo, muitas pessoas acreditam genuinamente que a gente recebe o que merece e que quem está na miséria provavelmente fez por merecer. Muitas pessoas parecem acreditar que o melhor que podemos fazer para resolver a pobreza é não tentar resolver a pobreza? Isso mesmo, a pobreza não se toca. A pobreza é uma parte estática da realidade que simplesmente existe, não importa o que aconteça. O melhor que podemos fazer é uma coisa: motivar as pessoas a mudar de vida. E claro, não existe melhor motivador que sofrer na pobreza. Então assim esperamos que um dia esse sofrimento as faça tomar vergonha na cara e trabalhar mais para vencer na vida. E se as pessoas simplesmente não se sentem inspiradas para trabalhar mais arduamente, então elas merecem estar onde estão. Ok, não me levem a mal. Eu entendo o apelo desse tipo de retórica. Às vezes, tudo o que precisamos é mesmo de um empurrãozinho, de respirar fundo e agarrar o boi pelos chifres. Quando a gente trabalha duro e consegue chegar a um lugar, a gente se sente bem e merecedor. E muitas vezes a gente acaba sendo levado a pensar que quem não chega aonde chegamos é porque não trabalhou duro o bastante. O que acontece com tais pessoas não é culpa minha ou sua. E aí você pode mais confortavelmente se desligar da política. E principalmente, se desligar da sua voz interna, na sua cabeça, que se sente mal quando você vê um morador de rua. Porque, enfim, isso é problema dele e ele o fez por merecer. Mas isso tudo é uma grande bobagem. A pobreza e a desigualdade esmagadora do século XXI são características inerentes da nossa atual organização social. Elas existem não porque as pessoas não trabalham o suficiente, não porque as pessoas são preguiçosas, mas porque a pobreza é um subproduto necessário da busca incessante pelo lucro no mercado de trabalho. E isso significa que a pobreza individual não é em função da falta de motivação do indivíduo em melhorar as suas condições de vida. Está estatisticamente comprovado que as pessoas estão quase sempre presas à classe social em que nasceram, e isso se dá por fatores fora do seu controle. A verdade sobre a pobreza é que mesmo se ninguém na Terra tirasse um dia de folga sequer, ainda existiriam pessoas pobres. E assim será enquanto o lucro for o que orienta as nossas decisões em relação ao trabalho. Na verdade, é muito fácil provar que a pobreza não provém da falta de motivação individual ou de más decisões individuais. Se você já ligou a TV e ouviu falar de recessão ou estagnação da economia, deve também ter ouvido do mesmo segmento por que isso é ruim e como isso eleva a taxa de pobreza. Nesse gráfico pode-se ver claramente como os picos na taxa de pobreza coincidem com os períodos de recessão na economia. Já sabemos que, apesar de ser garantido que uma nova recessão acontecerá eventualmente, é difícil prever exatamente quando ela ocorrerá e, especificamente, quais setores da economia serão mais atingidos. Na próxima recessão, pode ser que a empresa onde você trabalha, de repente, não tenha mais recursos para remunerar o seu trabalho, e isso não terá nada a ver com o seu esforço em se manter no emprego. E então, no outro extremo do espectro, você tem como a pandemia, por exemplo, afetou os ricos. Os 10 homens mais ricos do mundo duplicaram a sua fortuna durante a pandemia, ganhando cerca de $15 mil por segundo em pouco mais de um ano. $15 mil por segundo. E eu posso te garantir que eles não trabalharam 2 vezes mais por isso, em comparação a todos os anos anteriores colocados juntos. Durante a pandemia, circunstâncias econômicas fora do controle das pessoas as tornaram mais exploráveis e desesperadas.
Os governos injetaram trilhões nas grandes indústrias, nos seus monopólios e oligopólios, para que não falissem. Então, eles saíram dessa mais ricos do que nunca. Mas eles trabalharam mais para chegar lá? Alguns deles talvez, mas o que realmente os tornou mais ricos foi simplesmente a sua posição social e um pouco de sorte, mas não um esforço em particular. Então, logo de cara, a menos que você acredite que quando ocorre uma recessão, de repente as pessoas perdem toda a sua motivação para trabalhar, existe um enorme número de pessoas pobres que são pobres sem ter culpa nenhuma, que na verdade é a imensa maioria delas. São vítimas casuais do ciclo econômico, que é uma característica inerente do capitalismo. E, inversamente, estar numa posição favorável antes de uma crise, e não o trabalho árduo, permitiu que as 10 pessoas já mais ricas do mundo se afastassem ainda mais do resto de nós. Esse aumento repentino na pobreza e na desigualdade acontece em períodos de declínio econômico. Para ser mais claro, a estagnação econômica e os colapsos frequentes do mercado global são a norma na vida sob o capitalismo. Mas se eu construísse o meu caso apenas em torno dessas circunstâncias, este vídeo seria incompleto. Os tempos de prosperidade, onde a economia cresce, também têm o mesmo desdém pelo seu trabalho duro. Isso ocorre porque uma parte natural do capitalismo é o chamado exército industrial de reserva. Se você nunca ouviu falar disso antes, é um termo marxista que se refere à quantidade de pessoas mantidas desempregadas. Não porque não haja empregos que elas não poderiam ou não gostariam de fazer, mas porque o seu estado de desemprego é uma garantia do poder de barganha capitalista. Dito de outra forma, um número significativo de pessoas é mantido desempregado apenas para que aqueles que trabalham vivam sob a preocupação constante de um dia perderem o seu emprego. Esse grupo de desempregados existe porque ele é realmente útil. Ele faz com que quem está empregado tenha medo de ser despedido. E para tornar a ameaça mais tangível, os capitalistas se opõem ativamente a políticas públicas de pleno emprego, ou políticas que tornariam o desemprego mais tolerável. Portanto, seja uma garantia de emprego, seja limites na carga horária de trabalho semanal, ou geralmente qualquer tipo de assistência social que ajude o desempregado a manter comida na mesa durante as vacas magras, isso tudo torna a ameaça de demissão menos poderosa, ainda mais quando isso é complementado pela escassez em outros serviços públicos, como serviços em saúde, transporte, habitação e educação, que tornam a vida mais barata e ao alcance de todos. Os capitalistas sempre se opõem firmemente a medidas de redução da carga horária de trabalho e de aumento da quantidade e da qualidade dos serviços públicos e da assistência social. E isso apesar dos estudos mostrarem frequentemente que eles próprios poderiam se beneficiar em termos de lucros líquidos em curto prazo, caso tais melhorias fossem implementadas, pelo simples fato de que os seus funcionários trabalhariam menos estressados e assim seriam mais produtivos, o que vem sido comprovado em estudos após estudos. Então, se eles se opõem a essas medidas, não é porque não conseguem ver o aumento dos lucros a curto prazo, mas porque tais medidas desafiam a sua autoridade no longo prazo. Sem desemprego e com melhores serviços públicos, as pessoas estariam menos dispostas a aceitar empregos humilhantes, inseguros e mal remunerados, não se sujeitando à exploração. A classe trabalhadora poderia, então, exigir salários mais altos. E embora isso ainda possa funcionar a favor do capitalismo, aumentando o poder de compra dos trabalhadores e, portanto, simultaneamente trazendo mais lucros aos capitalistas, no longo prazo, isso torna as pessoas menos exploráveis e talvez, eventualmente, isso venha a acabar afetando os lucros. Porque, sem o medo do desemprego e com uma boa organização sindical, os trabalhadores podem, aos poucos, recuperar uma parte cada vez maior do valor que geram para a empresa, o que deixa o indivíduo cujo único trabalho é ser o dono da empresa com cada vez menos lucro. Claro que isso é inaceitável. Em última análise, então, mesmo quando há quedas no desemprego e na pobreza, uma parte desta queda precisa ser revertida regularmente e ser artificialmente mantida por meio de minar ações que tornariam a vida objetivamente melhor para a maioria das pessoas. Por exemplo, seria objetivamente melhor para todos nós se eliminarmos totalmente o desemprego. É fácil perceber que haveria uma drástica redução na criminalidade, por exemplo, visto que 95% de todos os crimes são os ditos crimes contra a propriedade,
geralmente cometidos por pessoas em situação econômica desesperada. Esse é só um exemplo de algo que beneficiaria a todos na sociedade. E poderíamos fazê-lo com medidas simples, como a partilha mais igualitária do trabalho, que limitasse a carga horária semanal, eliminando empregos inúteis e investindo mais na automação dos empregos mais inseguros ou indesejáveis. Tudo isso acaba se tornando fácil de se realizar, uma vez que a gente concorde que a maximização dos lucros não deveria ser o objetivo final da sociedade. No final das contas, o lucro só vai para essa pequena parcela de pessoas que são os proprietários dos negócios. A sociedade capitalista terá sempre, estatisticamente, uma fatia de indivíduos ricos estratosfericamente acima do resto de nós. Sempre será assim, não se iluda. Você pode achar que os ricos mereçam a sua fortuna e que a sua riqueza contribua para a prosperidade geral da sociedade, mas você não pode achar que os pobres merecem a sua miséria. Então, o que mais importa? A regalia de poucos ou uma vida decente para todos? Voltando ao nosso ponto principal, se pensarmos que o desemprego só acontece com as pessoas preguiçosas, então não faz muito sentido que haja oscilações tão dramáticas de ano para ano nas estatísticas de emprego. E uma vez que visualizamos o benefício da pobreza para o poder de barganha capitalista, talvez podemos ver como mesmo num cenário de grande prosperidade social, algum desemprego continuaria sendo criado pelo simples objetivo de ser uma ferramenta de controle sobre a classe trabalhadora, para que ela continue sendo explorada sem reclamar, e assim assegurando que os trabalhadores estejam sempre distantes de exercer o seu poder coletivo de barganha. E não é preciso pensar em termos estruturais para ver como o desemprego naturalmente se enquadra no capitalismo. Quando está contratando, o seu chefe não está nem aí para o desemprego e a pobreza. Ao invés de contratar duas pessoas, ele preferiria contratar uma que conseguisse fazer o trabalho de duas. E, consequentemente, ele preferiria contratar uma que fizesse o trabalho de três que aquele que faz o trabalho de duas. O trabalho duro em detrimento da saúde e do bem-estar do indivíduo só é possível quando o empregador tem a oferta de emprego a seu favor, uma vez que todos precisam ganhar um salário para sobreviver. Elimine a figura do empregador e então poderíamos simplesmente dividir o trabalho de maneira mais ou menos uniforme e nos beneficiar de mais horas livres para outros aspectos da vida, como preparar uma janta para os amigos, brincar com os filhos, cultivar um hobby, ou até mesmo para relaxar um pouco e passar um tempo sem qualquer compromisso, que sempre fez parte da rotina humana. O ponto é, com ou sem a preguiça, a pobreza sempre existirá para sustentar o lucro, o que significa que o que julgamos se tratar de preguiça ou não, mudará constantemente e nunca na direção mais humana. Até agora falamos apenas do desemprego. Infelizmente, muitas pessoas estão simplesmente acostumadas a direcionar a sua crítica social a esse imaginário preguiçoso que se recusa a trabalhar. Para tais pessoas, essa criatura ociosa, muitas vezes de pele mais escura, é o grande culpado deles pagarem tanto em impostos. Então, justificadamente, você deveria estar muito zangado com esse vagabundo. Mas e os trabalhadores pobres, aqueles que ralam de verdade, que saem de casa ainda de madrugada para passar horas no ônibus para o trabalho? Porque essa coisa de trabalho duro é uma bobagem para eles também, não é verdade? Vamos deixar o Brasil de lado e nos focar no país, que é o nosso grande exemplo de modernidade e bem-estar social, o farol de liberdade e democracia do mundo, o mais poderoso reduto da ideologia capitalista, os Estados Unidos. Naquele país, cerca de 23% da mão de obra é extremamente mal remunerada. Mais de 400 mil americanos trabalham em 2 empregos em tempo integral, ou seja, 16 horas por dia. E quase 8 milhões têm 2 ou mais empregos, contando tanto integral quanto em meio período. Como você esperaria, não é realmente por escolha própria. Mais de 7 milhões de americanos estão trabalhando em empregos de meio período e não garantem nenhuma assistência médica ou outros benefícios, como férias remuneradas. Nessas circunstâncias, a segurança do emprego não é apenas inexistente, os horários são irregulares e o salário, claro, é péssimo. Outros têm um pouco mais de sorte e trabalham em tempo integral, porém, 15% da força de trabalho nos Estados Unidos não tem condições de arcar com um apartamento de 1 quarto na maioria das cidades. O aluguel mais que dobrou nas últimas 2 décadas e nos mesmos 20 anos, o custo do combustível e dos serviços públicos aumentou 115% nas cidades dos Estados Unidos. Os custos dos cuidados de saúde subiram e os surtos regulares de inflação
continuam a aumentar cada vez mais os preços dos alimentos, como vimos nos últimos 2 anos. Não existe um grau de motivação e trabalho árduo que causará uma redução no preço do aluguel, ou na conta do supermercado, ou causará um aumento no salário mínimo. O locador pode aumentar o valor do aluguel arbitrariamente. Os supermercados podem aumentar os seus preços assim que a mídia falar de inflação. E os ricos podem exercer pressão sobre os governos e financiar jornais e canais de televisão para que os seus especialistas em finanças adiem e condenem qualquer aumento do salário mínimo. Trabalhar mais dificilmente tornará o aluguel mais acessível. E aqui, muitos vêm dizer às pessoas para simplesmente arrumar outro trabalho se não estiverem satisfeitas. Mas isso não é apenas extremamente difícil. Pense por um momento no que isso realmente significa. Você gostaria de sair para jantar ou se sentar numa cafeteria para tomar um cafezinho bem feito e gostoso de vez em quando? Ainda que possa parecer supérfluo, a vida social precisa de baristas, cozinheiros e artistas. E se formos mencionar outras profissões, como agricultores, marceneiros e pedreiros, principalmente no Brasil, a grande maioria dos trabalhadores atualmente ganha um salário mínimo ou pouco mais que isso, mas trabalham tão duro quanto você para mal conseguir sobreviver. Essas pessoas normalmente não somente não podem deixar os seus empregos, como também não deveríamos querer que elas o fizessem. São trabalhos essenciais, mas esses trabalhadores não recebem o suficiente dada a importância para a sociedade do trabalho que eles realizam. Isso porque estas são indústrias onde é mais fácil tirar vantagem dos trabalhadores, e não indústrias onde os trabalhadores fazem algo menos valioso. A decisão de quanto um trabalhador irá receber não está baseada no quão duro ele trabalha, mas no quão explorável ele é. Você pode trabalhar o tanto que quiser, mas se o seu trabalho for particularmente explorável, você dificilmente chegará a uma condição econômica confortável, muito menos se tornar rico. E tudo isso se resume ao fato de que a preguiça não tem nada a ver com a pobreza. O que tem tudo a ver com a pobreza é a exploração. E a melhor coisa sobre a preguiça é que, se você conseguir fazer com que as pessoas se sintam realmente culpadas por isso, elas se permitirão ser exploradas mais facilmente e mais pesadamente. E além disso, acharão moralmente errado quando outra pessoa não estiver sendo explorada o suficiente. Ou seja, ao invés de pensarmos, poxa, eu tenho trabalhado demais, acho que ninguém sairia prejudicado se todos nós trabalhássemos bem menos. A crença na preguiça como uma falha moral nos leva a uma observação bem diferente. Ei, por que ele não está trabalhando tanto quanto eu? Então, as pessoas que trabalham duro começam a se sentir até mesmo ressentidas, quando o ressentimento deveria ser um sinal de que é preciso desacelerar um pouco. Essa ideia inventada da preguiça nos faz criticar e depreciar as pessoas ociosas, mesmo que estejam fazendo algo perfeitamente normal e humano. Algo que nós mesmos gostaríamos de fazer e que poderíamos fazer com um pouco mais de organização coletiva. Nós passamos a ver a ociosidade do próximo como às nossas custas. E, por sua vez, esse julgamento é usado para justificar a imposição de condições ainda mais exploratórias a eles e a nós mesmos. Este, na verdade, é um fenômeno bem estudado, e aqui cabe dar uma olhada rápida na sua história. O entendimento da preguiça como ato moralmente corrupto começa com a Reforma Protestante e a escravidão de africanos do período colonial. Aqui voltamos a nos focar na história dos Estados Unidos, porque ela veio a influenciar profundamente o mundo inteiro, principalmente os demais países das Américas, incluindo o Brasil. Uma das maneiras pelas quais o tráfico negreiro foi justificado nos Estados Unidos foi através da ética do trabalho da tradição protestante. Os escravos eram, obviamente, explorados, e isso fazia que muitas pessoas livres se sentissem desconfortáveis. Então, para trazer paz na consciência dos não escravizados, o protestantismo nos Estados Unidos criou o mito de que os escravos se tornariam ociosos, preguiçosos, se não fossem forçados a trabalhar. E uma vez que, paralelamente, tinham acabado de inventar a ideia de que o trabalho árduo e o acúmulo de riquezas era a prova de que você iria para o céu, eles começaram a se sentir melhor com o fato de pessoas escravizadas trabalharem tanto. Porque isso então significava que eles também iriam para o céu, ao invés de serem preguiçosos e irem para o inferno. Assim, o trabalho duro havia conquistado o maior selo de aprovação de todos, o selo de aprovação de ninguém menos que Deus. De repente, não havia nada que Deus desaprovasse mais que a preguiça. Por isso você não tem sorte na vida, porque Deus não gosta de você, porque você é preguiçoso. A não ser que você comece a trabalhar arduamente, Deus não te dará nada de bom. Afinal, Deus ajuda quem cedo madruga, ou pelo menos é o que se diz.
Assim, os pobres eram pintados como preguiçosos, enquanto os ricos eram pintados como trabalhadores e, portanto, merecedores de uma ocasional ociosidade. Isso é bem demonstrado em desenhos como esse de 1866, onde um homem preto, recém-libertado, é retratado como ocioso às custas do homem branco. Isso rapidamente se transformou no ainda relevante mito de que a classe trabalhadora é um bando de preguiçosos, o que se tornou quase um slogan oficial da presidência de Ronald Reagan, que fez de tudo para cortar drasticamente todo tipo de programas assistenciais e investimentos públicos. E aqui estamos hoje. Ser pobre é um sinal de preguiça, porque se você é pobre, é porque você não quer trabalhar mais, prefere o ócio às custas da sociedade, às custas dos nossos impostos. Assim, de repente, encontrou-se uma ótima maneira para justificar o corte dos gastos com assistência social, num sistema econômico cuja participação não é opcional. Então, essas ideias, previsivelmente, acabaram por se atrelar à noção de raça e classe social, ideias que já de muito tempo são um dos principais produtos de exportação dos Estados Unidos. E aqui, pessoal, eu falo disso como sendo um produto de exportação mesmo, porque ele realmente é. Os Estados Unidos passaram os últimos 80 anos eliminando cada tentativa socialista que aparecesse, pois o socialismo pratica o oposto do capitalismo em termos da valorização da mão de obra. Claro que a garantia de emprego dos sistemas socialistas tem lá os seus problemas, como por exemplo na Iugoslávia, havia um problema relevante quanto à baixa produtividade no ambiente de trabalho, pois ali ninguém seria demitido. Mas o fato pertinente à nossa discussão é que no socialismo, principalmente nos governos no final do século XX, que gozavam de melhores recursos tecnológicos, o trabalhador se sente protegido pelo Estado. Há ali garantias de que ninguém será deixado para trás, para morrer de fome. Isso deveria ser do interesse de todos nós. Há de se conver que conviver com a baixa produtividade seria melhor do que conviver com o risco contínuo de passar fome, mas se você é uma pessoa que presta mais atenção, vai notar que a lista de países onde os Estados Unidos esteve envolvido em golpes de Estado é gigantesca. E voltando ao ponto, como tudo isso beneficia os Estados Unidos? Ora, por meio de vender a ideia que o capitalismo é um sistema perfeitamente saudável, então os governos, claro, a maior parte deles ideologicamente alinhada com políticos pau-mandados, passam a adotar as políticas de combate ao desemprego ditadas pelo FMI, que é privatizar a indústria estatal, permitindo a entrada de multinacionais, a adoção de políticas de austeridade, o que significa o corte nos gastos públicos, e aí quem vai sofrer primeiro são os serviços públicos, e ao mesmo tempo relaxando a legislação de proteção trabalhista e ambiental, porque assim os trabalhadores e o meio ambiente podem ser cada vez mais explorados e a custos baixos, para então o enriquecimento dos proprietários de tais multinacionais. Claro, sempre com a promessa de que tal geração de riquezas acabe por sua vez trazendo prosperidade para todos, o que é uma falácia de proporções absurdas e que será o tema do nosso próximo vídeo. Bom, vamos ficando por aqui, pessoal. A pobreza não é uma mentalidade. Não é algo que simplesmente existe como condição natural e impossível de se eliminar. É algo que é criado e mantido artificialmente. Como vimos, a preguiça não explica a pobreza, mas ainda assim insistimos em usar a preguiça como desculpa para ignorar aqueles que hoje vivem na pobreza. Resumindo, não haverá fim para a pobreza sob o capitalismo, não importa o quanto consigamos convencer as pessoas a trabalharem mais. Considerando que isso é algo que realmente desejamos, dado quão esgotados todos estamos frequentemente no nosso ambiente de trabalho. Então é isso. Se você gostou do conteúdo, por favor, deixe um like, um comentário e inscreva-se para mais vídeos como este em breve. Até logo!